Paz de Deus com todos, com todas. Vou fazer uma continuação do vídeo que eu gravei agora há pouco, anterior. Eu vou contar um pouco do que eu sofri numa família tóxica, cristã. Pior de tudo é que você tá no meio de uma família cristã e você acha que são eles que vão te ensinar a servir a Deus, são eles que vão te apoiar, te ajudar. E você se vê totalmente perdido, sem conseguir se encaixar. No começo eu fui chamada de Jequinha, porque eu não sabia me vestir adequadamente, não tinha condições, na verdade. As minhas roupas eram tudo ganhada e, a família dele tinha um pouco mais de condições, então eu era a Jequinha. Ainda sou Jequinha, eu não tô nem aí. Eu gosto de mim assim. Fui humilhada por causa da minha mãe não ser crente, da minha família não ser crente. Então, eles me julgavam inferior por causa de vir de uma família que não era crente. Zombava de palavras que eu falava, que quando a gente vem do mundo, como dizem, a gente tem costumes, tem palavras que você fala sem perceber, caramba, carambola. E isso que eu nunca fui de falar palavrão, graças a Deus. Mas assim, zombavam do meu jeito de falar, E me corrigiam sempre. E eu acatava, muitas correções eu acatava, sabia que tinha coisas que eu precisava melhorar, que eu tinha que melhorar. Mas quando a pessoa fala com um tom de soberba, com um tom de zombaria, com um tom de com arrogância, isso machuca muito a gente, faz a gente se sentir tão diminuído, tão pequeno. Mas eu fui aprendendo a servir a Deus, fui lutando. Aí eu tive um filho. E quando eu desconfiei, o que mais me doeu foi quando eu desconfiei da minha segunda gravidez. E eu cheguei a contar pra primeira pessoa, que eu fui contar pra primeira pessoa que eu tava com uma dorzinha assim no pé da barriga. Eu falei assim, não sei não, porque eu já tinha falado que eu queria ter outro filho próximo pro primeiro não crescer sozinho. Quando eu falei que eu tava, não sei não, ainda falei assim, só falei assim, não sei não. A pessoa falou pra mim assim, tomara que seja uma doença do que seja outra coisa. Eu fiquei chocada na hora. Eu respirei fundo e respondi. Eu falei assim, a irmã prefere que eu tenha um câncer do que um outro filho? Falei desse jeito. É mais um filho? Depois ainda falou assim que eu ia passar fome porque eu tava enchendo a casa de filho quando eu tava grávida do segundo filho. Eu falei assim, não. Tá escrito na palavra que nunca um justo pereceu e nem a sua descendência mendigou o pão. Eu acreditava plenamente que Deus ia abençoar nós materialmente, que Deus ia dar condições de eu sustentar e criar os meus filhos. Só que eu senti que o segundo filho foi bem desprezado, rejeitado pela família. Quando eu falei que o nome dele ia ser Miguel, meu Deus. E eu contei num vídeo como foi que Deus me deu esse nome. Ficaram revoltados com o nome. E desprezaram ele quando ele nasceu. Malemar, eles olhavam o menino na cara e o Miguel nasceu. Eu acho que de tanto que eu sofri, o Miguel nasceu mais fechado, mais sério.
Até hoje ele é o mais sério da família. E daí eles falavam que puxou a minha família, porque Miguel era muito sério, muito carrancudo. E na verdade não. Na verdade, né, as duas famílias, né, tem as pessoas mais alegres, mas eu sou muito tagarela, eu sempre fui muito tagarela, muito alegre. Mas enfim, isso me doeu muito. Miguel foi desprezado, mas foi crescendo, né? Falavam que, né, que eu não comprava as coisas para os meninos, eu não tinha condições de comprar brinquedo para os meus filhos. Não tinha condições de usar roupa nova, igual muitos ficam comprando roupas e roupas para ir na igreja. Né? Tem condições, mas eu não tinha condições. Eu criei da maneira que Deus permitiu, que Deus preparou de eu criar os meus filhos na igreja, mas eu sentia que tinha aquele desprezo porque a gente não andava bem vestido, não andava, né? Enfim, mas eu sempre esperei, né, Deus cumprir as promessas que Deus prometeu, e hoje eu contemplo tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Teve uma época que eu comecei a ler a Bíblia, lia muito a Bíblia. Aí a pessoa chegava na minha casa, eu tava lendo a Bíblia, zombava de mim por eu ler a Bíblia, por eu querer ir nos cultos, por eu querer ir em todos os cultos, me chamavam de crente fanática. Nada tava bom, sabe? Nada tava bom. Mesmo assim, eu considerava muito, muito. Tanto que quando eu separei, quando eu me divorciei, que eu passei lá, né, na casa dos familiares, e eu senti que eles me desprezaram. A primeira vez que eu fui lá depois que eu tinha separado, eu senti a frieza. Quando eu cheguei, eu vi que mudaram o semblante, que mudaram, parou a conversa. Não sei se eles estavam falando de mim quando eu cheguei. Meu café gelou. Mas eu senti que eles literalmente se afastaram, pegaram uma criança assim no colo e saíram e me deixaram ali falando sozinha quase. Me doeu tanto uma ligação, me doeu tanto aquele dia que eu considerava a minha família, apesar de tudo eu considerava eles a minha família. Mas depois eu percebi que família não é uma questão de parentesco. Família, cristã ou não cristã, não é uma questão de sangue, não é uma questão de parentesco. Família, são aquelas pessoas que querem o teu bem, que se preocupam com você. Deus me deu uma grande família. Tenho muitas pessoas que eu sei que querem o meu bem, que se importam realmente comigo, só que doeu muito. A família que eu considerava família, que eu considerei por 20 anos minha família, eles me desprezarem totalmente depois do divórcio. Doeu muito. Eu chorei uns 3 dias, sem parar. Mas hoje eu vejo assim que eu era a família dele, eu era a família. Eu é que o amava, mas eu não fui amada de verdade. Porque quando você ama uma pessoa de verdade, vamos supor que a minha irmã separe do meu cunhado. Eu não vou deixar de gostar dele pela pessoa que ele é. Não vou odiar ele por causa que ele separou da minha irmã. Não. Eu não tenho nada a ver com o casamento deles.
o divórcio deles, mas eu vou continuar gostando dele como pessoa, pelo que ele é. Mas é muito difícil você estar numa família tóxica. É muito difícil. E você não consegue se encaixar. Você não consegue se encaixar. Mas eu sobrevivi. E os meus filhos, não impeço eles de ter contato com ninguém da família, mas eles, não enveneno eles também contra ninguém, eles vão tirar as próprias conclusões. Mas eu procuro mostrar para os meus filhos o que é amor, o que é se importar, o que é ter empatia pelos outros, porque eu quero criar os meus filhos, graças a Deus eu crio meus filhos do meu jeito, do jeito que eu gostaria de ser tratada, eu trato eles, ensino ele a tratar os outros. E é isso, gente, eu não desejo pra ninguém viver no meio de uma família tóxica. Não desejo. Mas agora eu vou lá cuidar do meu almoço. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Até.